E uma coisa que é interessante também no Ruby é essa noção de módulo. Para quem trabalha com Java, eu estou sempre fazendo esse paralelo com Java, porque é uma linguagem aí que está bastante consolidada no mercado, muita gente conhece, e para ilustrar acho que fica mais fácil. Então vamos lá. No Java a gente tem o que a gente chama de pacote. E então o módulo, se a gente pensar ele como um pacote, um bom paralelo, tá? Porque pelo seguinte, a gente consegue no Ruby criar módulos que vão encapsular, vão segregar a nossa classe de outras classes. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando com várias pessoas num projeto, enfim, e por acaso a minha classe tem o mesmo nome de outra pessoa, se eu encapsular isso dentro de um módulo que é meu, só eu conheço, não vai haver conflito entre o nome das classes, tá? Então, basicamente é isso, é como se fossem pacotes, então eu poderia criar um pacote com o meu nome, né, já fazendo paralelo com Java, e dentro desse pacote criar classes, tá? Aqui no Ruby ele deixa a gente criar módulo dentro de módulo, assim, que o Java já não deixa, tá? Para nossa organização. Então, isso fica a cargo de quem está fazendo o teste, mas aí fica essa dica aí, tá? Você pode colocar módulo dentro de módulo se a sua organização fizer sentido, beleza? E aí aqui no final, tá? O módulo está todo construído. Como é que a gente acessa essas classes, esses módulos e tal? A gente usa esses dois pontos aqui. Quem já está trabalhando com Selenium já viu esses dois pontos aqui quando a gente chama pela classe, pelo driver, pelos métodos que vão criar o nosso driver. Então isso aqui nada mais é do que a gente acessando a nossa classe dentro do módulo, beleza? Então esses dois pontos aqui, ele faz o seguinte, Object Repository, se vocês notarem é o nome do meu primeiro módulo, dois pontos, Google, eu estou acessando o próximo módulo, estou descendo o nível, dois pontos, tela principal, estou acessando a próxima classe. Estou aqui dentro, agora eu posso utilizar o método new, beleza? Para criar a minha classe, tá? Então assim, bem rapidinho, vou falar com mais detalhe mais para frente, tá? Mas isso é para vocês conhecerem um pouco da linguagem, beleza? Agora vamos dar uma olhada no NetBeans, vou executar o código aqui, olha só. Voltando lá em string, então a gente está vendo aqui o método puts, tá? Eu vou executar esse método, executar arquivo, ok. Printou para a gente Hello World, viu? Puts faz isso, printa um Hello World. O próximo exemplo que eu vou mostrar é um exemplo de um array. A gente fala um pouquinho de array e um array utilizando um fluxo aqui, um do-end, né? Nesse caso aqui é o loop. Então olha só, estou iniciando aqui, inicializando uma variável com valor 0, criei um array de 5 elementos, e aí agora eu vou fazer o seguinte, olha, lembra que quando eu igualo uma variável com um objeto, ele tem um ponteiro para esse objeto? Então agora A tem um ponteiro para o meu objeto array. Utilizo o ponto para chamar o método length, isso a gente vai ver também mais detalhe quando a gente estiver falando sobre string. Então isso aqui vai trazer para a gente 5, né, porque é o tamanho do nosso array, e o .times, que é o método que a gente utilizou lá no nosso slide sobre udo, tá? Então isso aqui vai rodar tantas vezes quanto for o número de objetos aqui do nosso array. Se tiverem 6 objetos, vai rodar 6 vezes. 100 objetos, vai rodar 100 vezes. E aí o nosso do, o nosso loop vai fazer o seguinte, ele vai printar cada elemento do array, beleza? Porque aqui tem um i, ele está sendo incrementado aqui no final. Vai printar cada elemento do array. Então vou executar arquivo. Olha lá, printou 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente colocar mais um elemento aqui, vai printar até 6, beleza?
Então, um exemplinho aqui de array com um loop, tá? Vou deixar esse código lá no Dropbox, para quem quiser olhar, enfim. E um exemplo aqui com hash. Olha um exemplo com hash aqui. Eu criei um hash, né? Aquele hash que eu tinha mostrado para vocês na apresentação. E aí o que eu estou fazendo? Para cada elemento eu vou printar esse elemento, esse key, né? Essa chave e o valor. Então olha só, vamos executar para ficar mais fácil a compreensão. Olha, eu usei um each, né? Que é um loop, né? Pra quando a gente estiver utilizando collections, né? Hash ou array. E aí ele printou o valor, desculpa, a chave e o valor. Então, o canal test-rock é uma das chaves, é uma chave com o seu valor. Tem a vírgula aqui, que separa a outra chave do outro valor. Vocês estão notando aqui o ponto, 2 pontos, tá? Isso aqui é típico do hash, beleza? Depois eu vou mostrar outras formas de definir e criar um hash. Aí, o último aqui, a gente vai criar uma classe e vamos passar um parâmetro para o método dela. Tá? Então, vamos lá. Então, passei o método, ou desculpa, passei o parâmetro para o método que utilizou esse parâmetro para printar um texto aqui. Se a gente olhar lá na classe, deixa eu ver se está certinho aqui. Vamos olhar aqui na apresentação. Olha aqui. Método recebe um parâmetro. Então, olha aqui o parâmetro sendo passado. E depois o parâmetro da classe utilizado para, usando hash, abre e fecha chaves para poder pegar o valor da string. Tá? Então é isso, galera.